parte 2 é dos princípios penais, tá? Então, importante essa conceituação inicial que nós fizemos, caracterizar o direito, dizer quais são as principais características desse direito penal, para que agora a gente possa compreender os princípios. Eu sempre digo que os princípios penais, tá, é o que há de mais importante, porque é aquilo que vai formar um raciocínio jurídico, que vocês vão poder formar um raciocínio jurídico do direito penal a partir da compreensão dos princípios. Então, o primeiro princípio a ser falado aqui é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Princípio que o artigo 1º da Constituição Federal diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, tá? Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana ela é um princípio do direito como um todo. Então, ele incide no direito penal. Né? A dignidade em que sentido? A dignidade de você poder ter aqueles bens que são os bens oferecidos pela Constituição Federal. O direito ao trabalho, à segurança, à saúde. Tá? Então, viver dignamente. O segundo princípio é o princípio da igualdade. É um princípio também previsto constitucionalmente, é um princípio que serve para todo o ordenamento jurídico e que também, né, vai reger o nosso direito penal. Então, o princípio da igualdade, ele está contido no artigo 5º da Constituição Federal e ele também é dividido no que a gente chama uma igualdade formal e uma igualdade valorativa. Igualdade formal no sentido de que todos são iguais perante a lei, tá? A lei, ela tem uma característica, ela é uma espécie normativa que tem uma característica de generalidade, né? Ela é para todos, indistintamente, tá? Então, essa formalidade, essa primeira igualdade é a formal, é aquela que abrange o aspecto geral do direito penal. Enquanto que essa igualdade valorativa, ela vai dizer que, mesmo que haja possíveis distinções, essas são justificadas pela diferença do tratamento. Então, o direito também ele vai saber que existem pessoas vulneráveis e que essas pessoas vulneráveis, a lei deve atingi-las de forma desigual, né, mas para procurar aí ter um equilíbrio. Princípio da irretroatividade penal. Esse princípio ainda é um princípio também constitucional. Irretroatividade em que sentido, tá? Irretroatividade é um princípio basilar da Constituição que nos dá segurança jurídica. Então, normalmente a lei ela é para o presente, né? A gente diz que a lei ela tem um efeito imediato e para o futuro, tá? Imediato e para o futuro. Isso quer dizer que ela não rege situações que ocorreram no passado. Então, quando você fala em retroatividade, seria a lei retroagir a fatos do passado. Então, o que acontece com esse princípio da irretroatividade da lei penal? O artigo 5º, tá, da Constituição, ele diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, essa é uma exceção, gente. O direito ele pode retroagir, ele pode ir para o passado somente quando for para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Tá? Então, o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa está estabelecido no Código Penal e também na Constituição. Nós temos o princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade. Né? O que isso quer dizer? Tá? Fragmentalidade. Quer dizer que o Estado, quando eu digo que a intervenção é mínima, ele só vai atuar naqueles casos mais importantes. Então, o direito penal é o direito em última ratio, é o direito que vai agir somente em última instância. Então, ele tem, né, a fragmentariedade no sentido de que ele é descontínuo, tá? Responsabilidade pessoal ou personalidade. É o princípio que vai dizer que a pena não passa da pessoa do indivíduo. Isso, em termos práticos, quer dizer o quê? Que se eu sou condenada a cumprir uma pena de 10 anos, tá? E eu cumpro 3 anos e adoeço, eu vou ter que continuar a cumprir essa pena. Não são meus filhos que vão cumprir. A pena não passa da pessoa daquele, né, que foi efetivamente condenado. Tá? Então, ele não passa para os seus herdeiros. Se houver morte também, pronto, se extinguiu a pena ali naquele momento,
essa pena não vai repassar para outras pessoas. O princípio da legalidade talvez seja o princípio, né, mais importante no direito penal. E aqui nós vamos nos reportar logo ao Código Penal, artigo 1º, em que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Isso quer dizer que todo crime, tá, você só responde por um crime se houver uma lei anterior dizendo que é crime e uma sanção anterior que o estabeleça. Então, quando você vê o artigo 121 do Código Penal, que diz matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, ali já foi estipulado. Então, qualquer pessoa que vier, através de uma conduta, ter um resultado de matar alguém, vai responder por essa pena prevista já na nossa legislação. Então, a legalidade, a gente tem uma legalidade formal, que seria aí atender os trâmites exigidos na elaboração da lei, e nós temos uma legalidade material, atender ao conteúdo da lei. Numa observação, tá, gente, eu posso dizer que essa legalidade, e isso também é muito importante, ela proíbe a analogia no direito penal. Então, com relação à analogia, que é um procedimento de integração bastante utilizado pelos juízes, porque os juízes eles não podem deixar de aplicar a lei. Caso não haja lei, eles deverão aplicar a analogia, os costumes ou os princípios gerais do direito. Mas o que é que ocorre? No caso do direito penal, como nós temos o princípio da legalidade, a analogia não é aceita, tá? Nem para, né, criar crimes e nem para agravar as penas. Princípio da culpabilidade. Alguém só pode ser punido se houver a capacidade de se motivar no sentido aí da norma, né? Então, quem vai estar excluído dessa norma? Aqueles que não podem responder, aqueles que não têm culpabilidade. Quais são essas pessoas? O louco, o menor, né? Então, o menor de 18 anos não tem responsabilidade, é considerado inimputável, portanto, ele também não tem culpabilidade. O princípio da lesividade vai dizer o quê? Que não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão. Então, o sujeito ele não pode ser punido nem pela autolesão, nem pelos seus pensamentos, que são a conduta interna. Então, você pode até pensar, por exemplo, em bater em alguém, né, que seria ofender a integridade física. Enquanto você não começa, não inicia esse processo, você não vai poder responder, porque o direito penal ele é regido pelo princípio da lesividade. Então, tem que ter lesão a um bem jurídico, tá? Ou, pelo menos, né, uma ameaça de um perigo concreto. E o princípio da adequação social é o princípio que diz que somente podem ser tipificados os comportamentos que não estejam adequados socialmente. Ora, o direito penal ele serve para reger a sociedade, né? Então, é claro que ele deve ter também uma efetividade na sociedade. Então, se adequar, né, à sociedade quer dizer o quê, por exemplo? Quando nasce uma criança e você leva para furar a orelha, tá? Isso poderia ser tido como um tipo penal. Qual é o tipo penal que estaria ensejado aí, em você levar uma criança para furar a orelha? Seria a lesão corporal. Mas não é tido como lesão corporal exatamente porque há uma adequação social. As pessoas aceitam isso. Então, por mais que a criança chore, grite no momento que está sendo furada essa orelha, né? O que é que a gente observa? Que existe uma adequação social, que é exatamente o que diz o princípio da adequação social. E o princípio da significância ou bagatela é o último princípio que nós vamos estar falando aqui, tá? Ele atua na realidade como uma ferramenta de auxílio para um intérprete quando dá análise do tipo penal. Então, na realidade, a gente escuta muito falar nesse tipo de princípio, que é o princípio da insignificância. É aquele princípio também que, por mais que haja uma tipificação, que é um enquadramento do fato à norma, esse enquadramento ele não vai ter porque se entende que há uma insignificância. Então, quando alguém, por exemplo, furta
né, um objeto de pequeno valor, tá, de R$ 1, R$ 1,50, então você entende que aquela conduta, por mais que seja subtração da coisa alheia, que corresponderia ao furto, mas aí você entende que não deverá haver pena para esse tipo de conduta. Isso por quê? Isso em razão do princípio da insignificância, tá? Agora a gente parte para o que a gente chama lei penal no tempo, né? E também, posteriormente, lei penal no espaço. Então, a lei penal no tempo, a gente diz que a lei ela pode ser alterada de acordo com a sucessão do tempo. Normalmente, né, se utiliza aí, a partir do artigo 2º, os princípios que nós já vimos, que é o princípio da legalidade e o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. O artigo 2º diz: ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, olha só, ninguém poderá ser punido por uma lei posterior que deixa de considerar aquilo crime. É o que a gente chama abolition criminis, tá? Ela vai deixar de considerar crime. Então, a partir de então, né, ninguém vai responder mais por aquele crime e, consequentemente, quem estiver respondendo por ele também, a partir do momento em que ele deixou de ser crime, ele atinge a fatos do passado, tá? Então, o parágrafo único diz que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória que seja transitada em julgado. Com relação às leis chamadas leis excepcionais ou temporárias, são aquelas que têm um prazo de vigência definido, né, ou que servem para atuar somente em determinado momento. Então, o artigo 3º do Código Penal diz que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessada aquelas circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato durante a sua vigência. Então, durante a vigência de uma lei que tem prazo determinado, tá, todos os efeitos dessa lei serão mantidos mesmo após essa lei ter finalizado. São as chamadas leis temporárias e leis excepcionais. Exemplo de cada uma delas. Leis temporárias. A gente tem a lei orçamentária, tá, gente? Ela é um tipo de lei que ela é feita anualmente e ela tem a validade somente de um ano. Então, com um ano ela termina. A excepcional, num caso, por exemplo, de uma grande enchente, uma inundação, tá? Tempo do crime. É sempre bom que o Código Penal, ele traz no artigo 4º o que ele considera o tempo do crime, quer dizer, quando ocorreu efetivamente aquele crime. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então, pronto, o próprio artigo já te disse, no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Então, o que é que o Código está considerando? Que existem 3 teorias, a teoria da conduta, do resultado e da ubiquidade, e o artigo 4º está dizendo que o crime acontece exatamente no momento da ação ou da omissão. Então, quando eu digo Tício atirou em Melvio no dia 30 de janeiro e Melvio só veio a falecer em razão do tiro no dia 25 de fevereiro do mesmo ano, supondo que houvesse aí uma sucessão de lei no tempo e que a nova lei mais severa tenha entrado em vigor em 1º de fevereiro, é preciso determinar qual foi o tempo do crime. E o tempo é exatamente o momento do quê? Da conduta. Portanto, no dia 30 de janeiro. Com relação aos princípios da territorialidade e extraterritorialidade, aí o artigo 5º diz o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, o crime cometido em território nacional. Então, o princípio basilar do artigo 5º é a territorialidade. A lei penal vai ser aplicada no território nacional. Mas também a gente tem que levar em consideração que as embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública e a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem, tá? Elas, ou quando, né, elas se encontrarem, tá? Quando forem aeronaves ou embarcações brasileiras de propriedade privada,
onde quer que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, elas são consideradas o quê? Extensão do território brasileiro. Então, qual é a lei vigente àquele período? É a lei brasileira, tá? Isso também é aplicável aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras que sejam de propriedade privada, mas que estejam em solo brasileiro. E o lugar do crime, no artigo 6º, diz que considera-se praticado o crime no lugar em que ele ocorreu, tá? Então, o lugar, né, quando eu digo Caio atirou em Melville, no Uruguai, e este baleado foi transferido para o Brasil e veio aqui a falecer em razão do tiro, pelo artigo 6º, ele diz que o crime foi praticado no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, ou bem como onde se produziu o resultado. Então, aqui a teoria utilizada é justamente a teoria da ubiquidade, e que considera o local, tanto o lugar, né, em que se iniciou, como o local em que se produziu o resultado. Para finalizar esse primeiro momento da nossa unidade, eu vou falar da teoria do delito. Então, é a teoria do crime, né? Aqui no Brasil, ele é adepto pelo sistema dualista, que é exatamente aquele que vai definir que crime, tá? A infração penal é tanto crime quanto a contravenção, e que isso vai depender do grau de ofensividade. Com relação ao conceito do crime, a gente tem um conceito legal, que define o crime como sendo aquele que tem uma pena prevista de reclusão e de detenção, e a contravenção como sendo aquela que tem, né, uma pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, tá? Formalmente, o que é crime? É aquilo que foi designado na lei, é aquilo que a lei diz que é crime. Materialmente, é o conteúdo, né, do crime. E de forma analítica, tá? O crime ele pode ser considerado fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Então, essa teoria tripartida é a teoria utilizada, né, por 99% da doutrina mundial. Então, ela vai dizer que nós temos o substrato do crime, em que temos o fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. No caso da ilicitude, nós vamos estudar o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. E no substrato da culpabilidade, a imputabilidade, o potencial da consciência da ilicitude e a exigibilidade da conduta diversa. Então, com isso, tá, a gente finaliza agora a nossa unidade 1 e, posteriormente, a gente volta à teoria do delito.